E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Um dos maiores lutos da história do Santos e a corrida para reforçar o elenco. O vídeo começa em tom sombrio, com imagens em preto e branco da Vila Belmiro envolta em silêncio. O escudo do Santos Futebol Clube aparece tremulando ao vento, enquanto uma legenda impactante surge, um dos maiores lutos da história do Santos. A atmosfera de respeito e mistério, e o público é imediatamente capturado pela curiosidade. Como o clube lidará com uma perda tão significativa e, ao mesmo tempo, buscará reforçar seu elenco para seguir competitivo? A notícia do luto abalou profundamente a comunidade santista. Torcedores, dirigentes e jogadores sentiram o peso da perda, que não foi apenas simbólica, mas também emocional. O impacto foi imediato, e a comoção tomou conta das arquibancadas e das redes sociais, onde milhares de mensagens de solidariedade foram compartilhadas. A imprensa esportiva dedicou espaço especial para relembrar a trajetória da figura que se foi, destacando sua importância na história do clube. Programas de televisão exibiram imagens antigas, gols memoráveis e entrevistas que mostravam a paixão pelo Santos. O luto, portanto, não foi apenas uma despedida, mas também uma celebração da memória. Dentro do clube, o clima era de respeito e reflexão. A diretoria organizou homenagens e reforçou o compromisso de honrar o legado deixado. Ao mesmo tempo, começou a trabalhar em estratégias para reforçar o elenco, mostrando que o Santos não apenas lamenta, mas também se prepara para seguir em frente. Torcedores organizados promoveram vigílias e atos de homenagem. Em Santos e em outras cidades, faixas e bandeiras foram estendidas em frente ao estádio, e velas foram acesas em memória daquele que partiu. A emoção coletiva reforçou o vínculo entre clube e torcida, mostrando que o Santos é mais do que um time, é uma família. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram a comoção no Brasil e a força da torcida santista. O episódio foi tratado como exemplo da intensidade do futebol sul-americano, onde paixão e emoção caminham lado a lado. No meio esportivo, o luto reacendeu o debate sobre a importância de valorizar ídolos em vida. Muitos especialistas ressaltaram que figuras como a que se foi ajudam a construir a identidade cultural do futebol, e que sua ausência deixa uma lacuna difícil de preencher. A família do homenageado recebeu inúmeras mensagens de apoio. Amigos próximos destacaram sua dedicação e o quanto ele sempre buscou novos desafios. A dor da perda foi compartilhada não apenas por quem o conheceu pessoalmente, mas por milhões que o admiravam à distância. A cobertura jornalística enfatizou ainda o impacto do luto no elenco atual. Jogadores mais jovens enxergaram o episódio como uma oportunidade de se inspirar e honrar a memória daquele que partiu. A motivação extra pode se transformar em desempenho dentro de campo. O legado deixado agora se entrelaça com a história do Santos Futebol Clube. Ele chega para somar títulos e memórias, e sua trajetória será acompanhada de perto por torcedores e críticos que reconhecem sua importância. A comoção nacional evidencia o quanto o futebol é capaz de unir pessoas em torno de sentimentos comuns. O luto não foi apenas uma notícia esportiva, mas um acontecimento que mobilizou emoções e reforçou a paixão pelo esporte. Eventos esportivos realizados após a notícia prestaram homenagens discretas. Em jogos do Santos, faixas com mensagens de despedida foram exibidas, e atletas entraram em campo com entusiasmo renovado, reforçando a ideia de que a memória será sempre lembrada. A repercussão também trouxe reflexões sobre a estratégia da diretoria. Muitos jornalistas destacaram que, mesmo em meio ao luto, o Santos buscou reforçar o elenco, mostrando que o clube não apenas lamenta, mas também se prepara para o futuro. O futuro da memória já começa a ser desenhado. Torcedores falam em criar músicas e cânticos em homenagem, reforçando que, mesmo fora do elenco, a figura continua parte da história do clube. A dor dos rivais também foi registrada. Torcidas adversárias lamentaram a perda, reconhecendo que sua ausência muda o equilíbrio das competições futuras. O respeito ultrapassou fronteiras e mostrou a grandeza do homenageado.
A lista de reforços anunciada após o luto trouxe esperança. Nomes de peso começaram a ser especulados, e a diretoria deixou claro que o objetivo é manter o Santos competitivo e honrar a memória com conquistas. O vídeo que anunciou o luto se tornou símbolo da surpresa coletiva. Ele não apenas comunicou uma notícia, mas despertou emoções profundas, levando milhões a refletirem sobre a importância de cada decisão no futebol brasileiro. Assim, a história do luto no Santos começa com intensidade e expectativa. O anúncio surpreendente marca o início de uma nova era, e a narrativa construída em torno dessa decisão promete capturar a atenção dos torcedores do começo ao fim. O Santos, mais uma vez, mostra que está disposto a escrever capítulos inesquecíveis na história do futebol. Entre lágrimas e reforços, o clube segue sua trajetória, provando que a dor pode se transformar em força e que o luto, por mais doloroso que seja, também pode ser o ponto de partida para novas conquistas. No fim, o recado é claro: o Santos honra sua história, respeita suas perdas e, ao mesmo tempo, se prepara para o futuro. O luto é compartilhado, mas também é acompanhado de esperança. O peixe segue firme, pronto para nadar ainda mais longe em busca de glórias. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A repercussão do luto no Santos continuou a se espalhar por todo o país, alcançando dimensões que ultrapassaram o universo esportivo. Personalidades da cultura, da música e até da política se manifestaram publicamente, reconhecendo a importância da figura homenageada para o imaginário coletivo brasileiro. Essa transversalidade mostrou que o impacto da perda não se restringiu ao futebol, mas atingiu a identidade nacional, reforçando o papel do Santos como um símbolo cultural. Nas redes sociais, o engajamento dos torcedores foi impressionante. Hashtags relacionadas ao luto e as homenagens ao ídolo se tornaram tendência por dias consecutivos, com milhões de interações. Vídeos de torcedores cantando hinos, chorando e compartilhando lembranças inundaram plataformas digitais, criando uma espécie de memorial virtual que ampliou ainda mais a dimensão da perda. Esse movimento espontâneo demonstrou a força da comunidade santista e sua capacidade de mobilização. A mídia internacional também destacou o episódio como exemplo da intensidade do futebol brasileiro. Jornais e canais esportivos estrangeiros compararam a comoção em Santos a momentos semelhantes vividos por clubes históricos da Europa e da América do Sul. Essa visibilidade global reforçou a ideia de que o Santos ocupa um lugar especial no cenário mundial, não apenas por suas conquistas, mas também pela paixão que desperta. Dentro do ambiente esportivo nacional, técnicos e jogadores de outros clubes se pronunciaram, ressaltando o respeito pela história do Santos e pela figura que partiu. Muitos destacaram que, independentemente da rivalidade em campo, o futebol brasileiro perde quando um ídolo se vai. Essa união de vozes reforçou a noção de que o esporte é capaz de transcender disputas e criar momentos de comunhão, mesmo entre adversários. A repercussão também atingiu o mercado esportivo. Empresas patrocinadoras do Santos e de outros clubes se manifestaram em apoio, algumas inclusive participando das homenagens com campanhas especiais. Esse movimento mostrou que o luto não é apenas um momento de dor, mas também uma oportunidade de reforçar valores como respeito, memória e tradição, fundamentais para a imagem do futebol brasileiro. No campo acadêmico, especialistas em sociologia e história do esporte aproveitaram o episódio para discutir o papel dos ídolos na construção da identidade coletiva. Artigos e debates ressaltaram que figuras como a homenageada não apenas representam conquistas esportivas, mas também simbolizam valores de perseverança, paixão e dedicação. Essa análise aprofundada ajudou a contextualizar a repercussão, mostrando que o impacto vai muito além das quatro linhas. A torcida santista, conhecida por sua criatividade, começou a organizar projetos de longo prazo para manter viva a memória. Ideias como murais, músicas e até documentários independentes surgiram, demonstrando que o luto pode se transformar em produção cultural. Esse movimento reforça a ligação entre futebol e arte, mostrando que a paixão pelo clube se expressa de múltiplas formas. A imprensa esportiva continuou a dedicar espaço ao tema, com programas especiais e entrevistas exclusivas.
Ex-jogadores, técnicos e dirigentes compartilharam histórias pessoais, revelando detalhes pouco conhecidos da trajetória do homenageado. Esse resgate histórico contribuiu para ampliar ainda mais a repercussão, transformando o episódio em um marco de memória coletiva. No ambiente político, autoridades locais e nacionais também se pronunciaram, reconhecendo a importância do Santos e da figura que partiu para o Brasil. Homenagens oficiais foram realizadas, incluindo minutos de silêncio em eventos esportivos e culturais. Essa dimensão institucional reforçou a ideia de que o luto ultrapassou o universo do futebol, tornando-se um acontecimento de relevância nacional. Por fim, a repercussão trouxe uma reflexão sobre o futuro do Santos. Muitos analistas destacaram que o clube, ao mesmo tempo em que honra sua história, precisa olhar para frente e se preparar para novos desafios. O equilíbrio entre memória e planejamento estratégico será fundamental para que o Peixe continue competitivo e mantenha viva a chama que sempre o caracterizou. Assim, o luto se transforma em ponto de partida para uma nova fase, marcada pela união entre tradição e renovação. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.